Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Como combinado, vou fazer os exercícios em algoritmo, em pseudocódigo, para ajudar vocês a resolver os exercícios propostos nas aulas que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá, olha só. Eu selecionei dois algoritmos que eu acredito que com esses dois vocês vão entender bastante como fazer um algoritmo, tá? Em pseudocódigo. Então vamos lá, olha só. O primeiro exercício é escrever um algoritmo para determinar o consumo médio, tá, de um automóvel. Beleza. Então o que a gente sabe que nós vamos ter que fazer é determinar o consumo médio de um automóvel. Aí ele vem aqui assim, ó, sendo fornecida a distância do total percorrido pelo automóvel e o total de combustível gasto, tá? Então, olha só, ele já fornece para nós aqui de cara duas variáveis. Se você ficar pensando aí assim, quais são essas variáveis, professor? Como assim? Olha só, quando ele fala aqui, ó, que sendo fornecida, então, peraí, então alguém vai ter que digitar alguma coisa, certo? Por quê? A distância do total percorrido pelo automóvel, tá? Logo em seguida ele fala assim, e o total de combustível gasto. Então, se você pensar um pouquinho, você vai precisar da distância e do combustível gasto, ok? Para quê? Para determinar o consumo médio desse automóvel, tá? Então, a grande sacada é interpretar, né, o texto, né, daquilo que nós precisamos fazer. Então, vamos lá, aqui, ó. Vou copiar aqui, trazer para cá o exercício, para ficar mais fácil, para a gente não precisar ficar trocando de tela toda hora, tá? Lembrando que a gente pode fazer isso aqui. Se a gente colocar aqui a barra dupla, fica mais fácil, né? Porque ele se torna o que mesmo? Vamos lá, pessoal. É isso aí. Quando a gente põe a barra dupla, nós estamos comentando e não vai atrapalhar, né? No decorrer do nosso algoritmo. Então, vamos lá. Então ele fala aqui, escrever um algoritmo para determinar o consumo médio, né, de um automóvel, sendo fornecida, né, ó, a distância total percorrida, né, do automóvel e o total de consumo gasto. Então lá, variável de cara, se você pensar, né, de cara, você tem a distância, né, e você também tem aqui o que? O combustível. Tá? Então você tem os dois, tá? E aí você precisa, né, de mais, tá? Mais uma variável, né? Para quê? Para colocar o cálculo da distância e do combustível em uma terceira variável. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui de duas formas diferentes, tá? Então, distância e combustível. Então, e a gente pode colocar aqui, ó, consumo médio. Podemos colocar assim, consumo médio. Olha só, para fazer um cálculo desse tipo, vocês precisam pensar um pouquinho, tá? Se você pensar aqui, ó, para fazer o cálculo de distância e combustível para saber o consumo médio, vocês vão utilizar qual operação matemática? Soma, subtração, divisão, porcentagem. Nesse caso, a gente vai utilizar a divisão, tá? Lembrando que quando a gente vai criar as variáveis, nós precisamos dar um nome e um tipo. Se você não der o tipo, ele não sabe como que vai armazenar, lembra? Na memória RAM, conforme eu expliquei para vocês. Sendo que o que? Uma variável é um espaço de memória, né? Que quando a gente executa o algoritmo, ele gera esse espaço, né, na memória com o nome de distância, combustível, consumo médio, e fica ali, né? Ele esperando um tipo. A memória RAM, ele aguarda que você coloca um tipo ali, né, nessa memória.
No caso, como a gente vai dividir, né? Porque é o consumo médio, média, né? Porque tá lá escrito médio, média. Qualquer coisa que a gente for medir, você pega duas partes e divide, né? É uma coisa simples de entendimento nesse algoritmo. Tem algoritmos que esses quesitos de cálculo, eles vão ficar meio escondidos e você tem que pensar um pouquinho mais. Mas nesse caso aqui, tá ali médio, né? Já tá dizendo pra gente. Então ele tem que ser do tipo o quê? Real. Por que real? Porque o real, ele é do conjunto dos reais que aceita, né? Por exemplo, 10,5, né? E o fato dele aceitar, né? Isso aqui, ele quebra, né? Tá os números quebrados, né? Então, o consumo médio, ele pode dar números quebrados, ele não vai dar só números inteiros. Então, a gente tem colocado o tipo real, tá? Continuando aqui. Então, vamos lá. Criar aqui as seções de comando aqui, né? Então, ele fala ali assim, ó, sendo fornecida a distância percorrida, depois, né? Ele também fala ali que precisa fornecer o combustível gasto. Então a gente pode fazer assim, ó, usa o escreval, né? E aí podemos colocar assim, ó, consumo médio de combustível, tá? Uma coisa assim, só para, né? Nada mais assim. Se você executar, ele só vai criar na tela aqui, né? O consumo médio de combustível, coisa bem simples, né? Não vai executar nada, como já demonstrei na primeira aula nossa sobre variáveis e constantes, tá? E aí você vai testando seu algoritmo com calma, tá? Vou fechar aqui e continuar. Então vamos dar a nossa primeira entrada. A primeira entrada é o que? Distância percorrida. Concorda? Olha lá, ó. Fornecida e distância percorrida. Então a gente vem aqui, ó, escreva, né? Aspa dupla, aí coloca lá assim, ó. Digite a distância percorrida, certo? Dois pontos assim, um espaço, porque aí ele vai ficar assim, ó. Olha lá, distância percorrida, ele fica ó, um espacinho aqui assim, ó. Quer ver? Ó? Por enquanto ele não tem a entrada, que a gente não usou o comando leia, correto? Aí vamos aqui, ó, nosso input, leia, abre e fecha, o quê? Vamos jogar a variável distância, tá? Certo? Joga lá dentro. Nesse momento, olha aqui, como é que ficaria nossa primeira entrada de dados. Colocaria aqui, ó. Olha lá, ó. Consumo médio do combustível, distância percorrida, ó. Fica um espacinho, não fica colado, né? Fica um negócio mais organizado. E vamos supor que o cara, né, andou aqui, sei lá, 1000 metros, entendeu? Não entra, finaliza, não ocorre nada, porque não tem nenhum cálculo de execução, nada, né? Então vamos lá, nossa entrada de dados, a gente vai lá, finaliza aqui, mas lembrando aqui, ó, que ele recebeu, né? Que é o principal, a primeira coisa que tem que prestar atenção, ó, que na distância ele recebeu aqui, ó, tá? Ele criou aqui, ó, as variáveis, nós criamos as variáveis, na hora que a gente executa ele zera e fica criado aqui, né? E aí ele recebeu o valor de entrada aqui 1000, tá? Próximo passo, a gente precisa receber, ó, o total de combustível gasto, tá? Então lá, de novo, escreva, abre e fecha parênteses, aqui ó, digite o combustível gasto, certo? Dois pontinhos, espaço, enter, leia nosso input e aí nós vamos usar o que é a variável que combustível, tá? Lembrando que a variável, quanto mais próximo da questão for, melhor para você saber
o que vai ser dado de entrada, né? Então, por exemplo, digite a distância percorrida, nada, né, mais do que a variável chamada distância. Ó, digite o combustível gasto, né? Nada mais fácil do que usar o combustível, tá? Se a gente executar aqui de novo, F9, ó lá, digite a distância percorrida. Aí vamos colocar 1.000 lá, 1.000 metros, né? Digite combustível gasto, vamos pôr aqui, vamos pôr 1 litro, ele fez 1 por 1, tá? Então, Enter. Ele não executa nada, porque a gente ainda não tem o nosso bloco de processamento, né? Nós só temos o que? A entrada de dados. Vamos até comentar aqui agora, ó. // entrada de dados, certo? Então aqui a nossa entrada, esse bloquinho aqui é a nossa entrada de dados. Isso aqui vocês têm que ter muito em mente isso aí, pessoal, tá? Agora vamos fazer aqui, ó, o nosso processamento, certo? Então aqui, ó, posso até comentar aqui, ó. Processamento. Como eu criei aqui uma variável por nome consumo médio, tá? Eu venho aqui, coloco ele aqui, consumo médio, recebe, ó, não esqueça que esse símbolozinho aqui, ó, receba, tá? O que? Como que a gente faz o cálculo de consumo médio? A gente vai dividir um pelo outro, tá? Então a gente vai dividir o que? A distância, né? Distância dividido, tá? Pelo combustível, tá? Distância dividido pelo combustível, ok? Se a gente executar aqui, ó, tá? De novo, o cara viajou aqui, tá? Os 1.000, né? E gastou 1 litro de gasolina. Eu vou executar, não tem a saída, mais 1 dividido por 1, tá aqui, ó, é 1.000, certo? É isso que vocês têm que ter em mente, tá? É um cálculo simples, tá? Podemos usar outros valores qualquer, por exemplo, 10.000, vamos por 15.000 aqui, ó, tá? Fazer um número diferente. E ele gastou 13 litros, certo? Você executa, né, o consumo médio aí do nosso carro, olha lá, esse aqui, ó, tá? Certo? Ele coloca aí pra gente e mostra o nosso consumo médio aí, tá? Aí nós precisamos dar a saída de dados, né? A gente fez a entrada de dados, fizemos o processamento e agora a saída de dados. Saída, opa, vamos colocar comentado para não dar problema no nosso algoritmo. Saída de dados, tá? A saída de dados é bem tranquilo, né? A gente vem com escreva, né? Abre, fecha parênteses, abre, fecha a dúvida, coloca o consumo médio de combustível do seu veículo né, 2 pontos, concatena aqui, ó, não deixe de concatenar com o que? Concatena com o consumo médio, porque olha só, aqui nós digitamos na distância 15.000, no combustível a gente digitou que ele gastou 13 litros para fazer esses 15.000 quilômetros, e o consumo médio guardou para a gente o que? O cálculo final. Então, consumo, né? Eu gosto de copiar e colar, pessoal, para não dar erro de digitação. De vez em quando a gente erra na digitação, ele pode dar um erro, tá? Vocês viram aí eu copiando e colando toda hora, tá? Se eu executar agora, nós vamos ter a entrada de dados e a saída de dados. Olha lá, ó. Distância percorrida. Vamos colocar 30.000, certo? Ele gastou aqui 16 litros. Olha lá.
O consumo médio de combustível do seu veículo tá aqui, ó, 18.000, né? 1.875, desculpa, 1.875 ele gastou, né? No caso, 1 litro, 875 mililitros, né? Certo? Então tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o que vocês têm que entender sobre como fazer um algoritmo, né? O nosso primeiro algoritmo aqui, tá? Que se a gente tivesse em sala de aula, eu iria explicar desse jeito. Existe um outro jeito de fazer que a gente elimina uma linha, mas com o decorrer do tempo vai ficando mais difícil fazer isso aí, tá? No caso, você pode calcular o cálculo, né, do consumo médio aqui. Por exemplo, você elimina esse cara aqui, tá? E joga esse processamento aqui, ó, tá? Aqui dentro. Você pode fazer isso aqui, ele fazer o cálculo aí dentro, tá? Não falo para vocês usarem esse tipo de comando, porque com o tempo o algoritmo vai ficando mais difícil. É difícil você jogar, né, esse processamento aqui dentro. Mas se você executar, ó, ele vai fazer, ó, vou colocar o mesmo cálculo, ó, tá? 30.000, 16, olha lá, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença é que ele como a gente não excluiu ele lá de cima, a variável consumo médio, ele manteve o zero, mas ele fez o cálculo matemático que a gente precisava mostrar para o usuário, tá? Esse aí, ele faz também, não tem tanta diferença você fazer um com o outro, tá? Certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro algoritmo, tá? Eu vou fazer um novo aqui, ele vai pedir para salvar, não vou salvar e deixar em branco. Voltando aqui, ó, nós vamos fazer o nosso segundo algoritmo, tá? O segundo algoritmo é aqui, ó. Escreva o algoritmo que leia o nome, olha lá, opa, leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas. Então, já de cara, baseado no entendimento do outro algoritmo, vocês já viram que vai ter que ter 3 entradas, né? O nome do vendedor, o seu salário fixo e o total de venda efetuado no mês, em dinheiro. Aí ele vem com a questão, sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão, então vai rolar um cálculo aqui de porcentagem sobre suas vendas efetuadas, informe o seu nome, olha lá o que ele quer na saída, o nome, o salário fixo e o salário no final do mês. Então significa que a gente vai ter que pegar o salário fixo e acrescentar 15% de comissão de venda que ele fez, certo? Vamos fazer o mesmo esquema, copiar aqui, jogar dentro do algoritmo aqui, para ficar mais fácil, né, da gente poder ler. Vamos comentar, tá? Escrever o nome do vendedor, aí aqui o seu salário, né? Aí a grande questão que ele quer que a gente mostre, né? Vou diminuir aqui também, fica mais fácil. Então lá, então nós temos 3 entradas e ele quer mostrar 3 saídas, certo? Então olha só, ele quer que a gente digite o nome de um vendedor. Então nossa primeira variável é nome. Qual é o tipo mesmo para caracteres? É isso aí, respondi já, né? Caractere, certo? Esse tipo é para a gente receber os alfas numéricos, repetindo. Então toda vez que a gente vai digitar qualquer coisa em relação a nome, né, endereço, tá? Cidade, estado, a gente coloca, né, um nome para variável e o seu tipo caractere, certo? Daí ele vem ali, ó, né, para os cálculos, né? Ele quer que você também digite o salário dessa pessoa. Então lá, salário, certo? Do tipo, né? Como a gente viu que vai ter aqui uma porcentagem,
o ideal é já jogar aqui, querer R$1, tá? Podemos fazer assim, tá? Eu estou fazendo de pouco diferente para vocês verem que dá para fazer de formas diferente. Depois do salário, ele quer também que a gente forneça aqui o total de vendas, tá? Efetuado no mês. Então, total vendas. Deixa eu colocar comigo assim, tá? Olha aí. Certo? E aí, nós precisamos, eu penso, Leandro, né? Que precisamos fazer mais 2 cálculos aqui, né? Que é o que? É o da porcentagem, tá? Né? Que seria a comissão dessa pessoa, né? E o salário final. Então a gente precisa ainda de mais 2 variáveis. A gente pode criar aqui 2 variáveis, uma de comissão, certo? Só para mostrar para vocês que eu estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Essa baguncinha aqui dentro das variáveis, tá? E o salário final, tá? Também vamos jogar do tipo real. Você vê, eu mostrei aqui, ó, né? Que eu tenho uns 4 variáveis diferentes, certo? 4 variáveis diferentes, mas todos eles do tipo real. Fiz 2 separados aqui e outro junto, só para vocês verem que a gente consegue fazer desse jeito. O ideal é deixar tudo assim, ó, todos os 4, já que são do mesmo tipo, né? Que seja, né, igual. Então vamos lá, ele pede pra gente ali, ó, né, fazer um sisteminha ali de gestão de vendas. É isso, gestão de vendas. Então vamos lá, a gente fala um escrival, né? Essa dupla. Nele, ó, ele pede o nome do vendedor. Então, ó, digite o nome do vendedor, certo? Nosso input, leia. Qual seria aqui a variável? Isso, o nome, tá? Lá, já que vai receber o nome, né, da pessoa que seja nome, né? Poderíamos colocar nome vendedor, ou nome vendedor nome, não importa. Esse é o importante, tá? Deixa eu comentar aqui que é a nossa entrada de dados, tá? O próximo que ele pede, segundo o nosso algoritmo exercício, é o salário fixo da pessoa, certo? Lá. Então, lá, escreva, tá? Digite salário do vendedor, tá? Então lá, digite o salário do vendedor, tá? Então nome, digite o salário do vendedor. Qual seria então aqui a nossa entrada, a variável de salário? É isso mesmo, salário. Então leia, tá? A entrada aqui, salário. E o último que ele fala para fazer é o que? Informe a quantidade de venda desse vendedor, né? Então, ó, escrival, né? Digite, tá? Ou informe, eu acho que vamos usar diferente aqui, né? Informe a quantidade de venda deste mês, certo? Porque é a venda geral, né, do tudo que ele vendeu. Então a gente pode colocar aqui, ó, total de venda. Leia variável total vendas, certo? Se eu executar aqui agora, ó, a nossa entrada tá pronta, ó, vendedor Leandro,
meu salário de 1.500 e eu consegui vender, por exemplo, 100 mil esse mês. Certo? Se eu executar, não vai fazer nada, como eu já falei, né? Mas ele já recebeu aqui dentro das variáveis que a gente precisava, né? Pode mostrar para vocês que ele não dá nenhum erro na criação das variáveis, sendo que eu fiz assim, separado, né? Vocês podem ver, sendo que todos eles são do tipo real, né? E aí não ocorre nenhum erro, tá? Finalizando aqui, vamos ao nosso que? Processamento, tá? Vamos lá. Nosso processamento vai começar pelo cálculo da comissão, tá? Processamento. Para calcular a comissão, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente precisa, né? A gente precisa fazer o cálculo de porcentagem, tá? Como que a gente faz um cálculo de porcentagem, pessoal? Tá? Na teoria, se você fosse calcular, por exemplo, 35%, né, 35%, né, por exemplo, né, um exemplo, tá? De 500, né, você vai multiplicar o 35 vezes 500, não é isso? Então, vamos lá, 35, né, vezes 500, que no total vai dar o quê? Qual é o valor? Ah, isso aí, 1.700, isso, 17.500, tá? Aí depois, o que você vai fazer? Pegar esse 17.500, né, dividir por 100. Aqueles cálculos básicos, você corta os dois zeros, o que fica? Fica lá, 1.175, certo? Então, essa é a porcentagem de 35% de 500, tá? No nosso caso, ele quer que a gente faça isso aqui, ó. Olha lá, 15%. 15% de qualquer valor. Nós podemos fazer de várias formas, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Você pega aqui, ó, tá? Você põe 15 do que? Total de vendas. %, da venda, certo? Você vai obter um resultado. Depois disso, você vai dividir por 100, tá? Concordam? Então a gente precisa fazer o quê? Colocar entre parênteses esse aqui, depois aqui, e depois a gente soma o quê? Com a venda, tá? Salário final, tá? Então você pode fazer assim, esse cálculo, tá? Ou você também pode fazer, né? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Você pode pegar esse 15, deixar assim 0,15, tá? É ponto, tá, pessoal? Se for vírgula dá erro, né? Ponto 15, né? Dividido vezes a venda, né? Desculpa, é vezes a venda. Você quer calcular, né, a comissão. Então vamos lá, total de venda, certo? Você pode usar tanto faz esse cálculo ou esse cálculo, tanto faz, pessoal, tá? Eu estou mostrando as maneiras que nós podemos fazer, tá? Esse cálculo de porcentagem, tá? Se você for fazer na via das regras, como na matemática a gente faz a porcentagem, você vai fazer isso aqui, ó. Por que a gente usa a variável total de vendas aqui, ó, ou aqui? A gente faz isso aí porque a gente não sabe o valor que a pessoa vendeu no mês. A gente vai saber na hora que executar o nosso sistema, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar aqui. Aí eu vou usar um dos cálculos, tá? Um dos cálculos.
e depois eu executo utilizando o outro cálculo, tá? Para vocês, né, entenderem aí que dá para usar tanto um quanto o outro, tá? Depois, se der algum erro, a gente fica sabendo. Mas aqui a gente já pode executar, por exemplo, olha lá, F9. Então o nome do vendedor seria Leandro, tá? O salário meu é de 1.500 mensal, vendendo ou não vendendo eu ganho R$1.500, tá? E esse mês eu vendi, vamos pôr aqui um valor de 120 mil, tá? Eu vendi isso aí. Então eu dou um Enter, ele não vai me mostrar nada, mas ele faz o cálculo aqui, ó, tá? A mais aqui, ó, tá? Eu vou ganhar mais, além do meu salário, mais esse valor, minha comissão, olha lá, ó, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção, tá? É claro que para mim vender esse valor de 120 mil aqui, ó, eu tenho que ralar muito, né? Vender a cada, acho que meia hora, 40 minutos algum produto, tá? É difícil a gente fazer esse tipo de venda, tá? Aí, agora, se você for aqui fazer a outra parte, que seria agora a soma da porcentagem, né? A soma da porcentagem com o salário para fazer o salário final, é aqui que a gente faz. Aqui, então vamos lá, fazer o cálculo do salário final. Então, ó, salário final recebe o que, pessoal? A comissão mais o salário. Então, tanto faz a gente colocar salário mais a comissão, tá? Não tem diferença, tá? O importante é somar um com o outro, tá? Então você já descobriu aqui, tá? A porcentagem da venda e aí mais o salário. Se você executar aqui de novo, ó, você vai digitar o nome, olha lá, Leandro, que é o que ele quer, o nome do vendedor, salário 1.500 e eu vendi 50 mil, ó. Esse mesmo foi o mesmo, vendi 50 mil. Aí ele executa aqui, ó. Então ele vai pegar aqui, ó, o meu salário, a venda no mês, a minha comissão e soma o meu salário mais a minha comissão. Então esse mês eu tiraria aí um valor de R$9.000, tá? Aí eu fecho aqui e aí o que ele pede aqui pra gente aqui, ó? Ele pede que mostre aqui, ó, depois de tudo, ó, informar o nome do vendedor, o salário fixo desse vendedor e o salário final do mês, tá? Ele quer que a gente faça isso aí. Então a gente vem aqui agora, né? Vem aqui, faça aqui, né? Então, nada como fazer aqui. Ah, lembra que eu falei para vocês que tem na outra aula um jeito de a gente limpar a tela? Eu já não estava lembrando qual era o comando, eu já lembrei. Então, ó, se você usar aqui um comando só, limpa tela, tudo junto, ele vai limpar a tela da parte de cima e vai formar a parte de baixo. Então a gente pode fazer assim um escreval, ó, tá? Um escreval aqui, por exemplo, resumo, tá? Resumo o que? Do ocorrido, tá? Que é a nossa saída. Até posso colocar aqui, ó, né? Saída de dados. Então a gente teve a entrada de dados, os processamentos e a saída, tá? Aqui eu venho aqui, ó, escrival, tá? O nome, tá? Do funcionário, por exemplo, do vendedor, certo? Concateno com nome,
nunca esqueça da vírgula para fazer a concatenação, tá? Aí outro escrival, vai ser o salário. Salário. Aqui você pode pôr até o acento, tá? Do vendedor, dos pontos, concatena o que? Salário, tá? Aí de novo escrival. Aí agora ele quer o que? A comissão, o salário final. Salário final do vendedor. Você pode até colocar aqui, ó, né, no resumo, o que seria esse salário final, que seria o que? O salário mais a comissão, né? Salário mais comissão, tá? Dá 2 pontos, espaço, concatena com quem? Salário final, pessoal, isso aí, tá? Salário final. Se eu executar e tiver tudo ok, não der nenhum erro, o cara pega, né? Digita o nome, olha lá, o Leandro. Ele tem um salário de 1.500, fez uma venda de 60 mil esse mês. E quando eu der o Enter, olha, ele vai limpar a tela e vai mostrar o resultado. Olha lá, o resumo, viu? O limpar a tela interessante é isso aí. Aí nós temos aqui agora, ó, o nome do vendedor, seria Leandro, o salário dele e o salário do vendedor final, né? Aqui, ó, certo? Que eu ganhei aqui esse mês esse valor, certo? Porque ele pegou aqui os 60 mil, somou com 9 mil, e aí ele soma 9 mil mais 1.500, que eu ganho aqui 10.500, certo? É só somar 1.500 com 9, ó, 10 mil. Cálculo bem simples, bem fácil de fazer, tá? Mas o que eu quero mostrar no final das contas, pessoal, é o modo de fazer. Eu poderia, por exemplo, ó, nessa comissão aqui, ó, vou até abrir aqui mais um comentário. Eu poderia pegar esse cálculo aqui, ó, tá? Esse cálculo aqui, joga ele aqui, só para vocês verem, tá? Joga aqui. Depois eu venho aqui, ó, mais o salário, certo? Eu poderia fazer assim, ó, tá? E aí eu coloco esse cara aqui em parênteses. E aí ele vai fazer primeiro o cálculo da comissão, depois ele soma com a venda. Então eu eliminaria 2 linhas, né? Deixaria só uma, que seria isso aqui. Então o salário final seria todo esse cálculo aqui, tá? Mas eu quis fazer separadinho aqui para vocês irem fazendo com calma mesmo. O ideal é ir fazendo separadinho, e com o tempo vocês vão pegando, né, uma lógica aí de programaçãozinha, vão melhorando, e vocês vão ver que dá para diminuir o número, né, de linhas do nosso código, tá? Mas é isso aí. E no final a gente consegue informar o nome do vendedor, o salário fixo e o salário final do mês, tá? É isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? E se cuidem direitinho e tentem fazer os exercícios que eu passei na última aula. Vocês podem se basear nisso aqui, podem fazer uma pesquisazinha também na internet, né, para vocês poderem conseguir fazer os algoritmos que eu passei para vocês, tá? Desde já agradeço a atenção de todos, um abraço, até mais.